Oi você aí, eu estou de volta. Eu sou o professor Ronilson Mendes e ministro a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 101 do ano 2000, tá bom? Então, hoje iremos começar o nosso curso gratuito aqui no YouTube, para você que já me acompanha em outras legislações, se liga aí, tá? Então, essa matéria aqui que eu estou ministrando é voltada para quem vai fazer concursos em todo o Brasil, seja para nível médio ou superior, onde cai essa parte de orçamento público, contabilidade pública e em especial concursos da área judiciária, controladoria, advocacia e também concursos de tribunais de contas. Vamos lá, você aí que vai fazer o concurso agora do TCU, entendeu? De 2015. Se liga aí nas dicas na Lei de Responsabilidade Fiscal esquematizada do professor Ronilson Mendes, tá? Então, pessoal, segundo o artigo 1º da nossa lei, essa lei, pessoal, ela tem 75 artigos, tá? Então nós vamos aqui mastigar ela, nos fazer com que você compreenda todos os dispositivos e chegue lá no dia da prova, você gabarite as questões que caíram dessa matéria, tá bom? Então aqui no nosso artigo 1º, tá? O que acontece? Fala que essa lei estabelece as normas, entendeu? As normas de finanças públicas, tá? Voltadas para a gestão fiscal. Essas normas de finanças públicas têm um amparo na nossa Constituição Federal, entendeu? A partir do artigo 163, no título 2, no título 6 e capítulo 2 da nossa Constituição, a partir do artigo 163, 163, tá bom? Então, aí o que acontece? No primeiro parágrafo fala o seguinte, que a responsabilidade na gestão fiscal, ela pressupõe, entendeu? Uma ação planejada e transparente. Então nós vamos verificar aqui tudo no que se refere a finanças públicas tem que ser planejado. Aí nós temos alguns instrumentos, algumas leis importantíssimas que iremos tratar aqui no nosso curso, que é a LOA, a Lei de Diretriz Orçamentária e o Plano Plurianual. Então, nós temos o quê? Uma ação planejada, transparente. Nós vamos verificar que existem instrumentos da transparência na gestão das finanças públicas. Nós temos vários relatórios que têm que estar disponíveis para que sejam consultados por toda a população que exerce o controle social nas finanças públicas e também pelos órgãos de controle interno e controle externo. Ok, pessoal? Então, essa ação tem que ser o quê? Planejada e transparente. Eu preciso controlar isso aí, eu preciso saber o que está sendo gasto, entendeu? Pelos gestores dos recursos públicos, pelos ordenadores de despesa, tá bem? Então aqui, prosseguindo, fala o quê? Que a responsabilidade da gestão fiscal, ela pressupõe uma ação planejada e transparente, entendeu? Onde se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar, pessoal, capazes de afetar. Vamos dizer, afetar o quê? Afetar o equilíbrio das contas públicas. Olha só, você vai perceber que onde ele fala que previne riscos, nós temos um anexo de riscos fiscais, onde fala que a Lei de Diretriz Orçamentária, lá no artigo 4º da nossa própria lei, ele fala que a LDO, ela contém um anexo de riscos fiscais. Como é que eu faço para prevenir um risco? Eu tenho que reservar, pessoal, uma dotação, valores para reserva de contingências para prevenir algum problema que poderá acontecer. Não somente catástrofe, mas também que é a situação econômica do país, que poderá acarretar o declínio da nossa arrecadação de receita. Então tudo isso aí tem que ser o quê? Previsto na LRF, tá bom? Lá no nosso anexo de riscos fiscais, tá bom? Onde se previnem riscos e se corrijam desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. Falei para você, né? Então, pessoal, isso
mediante o quê? Mediante o cumprimento das metas de resultados entre despesas e receita. Então nós temos também, pessoal, segundo consta lá no artigo 4º da LRF, que a LDO conterá o anexo de metas fiscais. Então nesse anexo de metas fiscais existe aí o quê? Uma proposta de quanto será arrecadado, quanto será gasto. Então, mediante o cumprimento dessas metas de resultados entre receitas e despesas, tá bom? Então, esse relatório terá também que ser emitido para que haja o controle e a transparência nessa gestão dos recursos públicos, tá bom? Mediante a obediência a limites e condições, tá, pessoal? Então, essa LRF, ela veio impor limites em que, Ronis? Limites no que tange a renúncia de receitas. Então, pessoal, nós sabemos que aqui a LRF fala o seguinte, que a concessão, entendeu, de benefícios fiscais, tá, incentivos, terá que prever o impacto no exercício onde acontecerá a sua vigência e nos 2 exercícios seguintes, tá bom? Então, aqui nós temos o quê? Você tem que obedecer o quê? Esses limites no que tange a renúncias de receita. Então não pode ser simplesmente eu falar assim, eu vou conceder aqui um incentivo, um benefício fiscal, sem que eu preveja o que vai acontecer no exercício onde entrará em vigência, como também nos 2 seguintes. Tá bom, pessoal? Então, mediante obediência de limites e condições, no que se refere a despesas com pessoal, seguridade social e outras despesas. Então, pessoal, nós sabemos que a União, Estados, municípios e o DF possui um limite previsto na nossa LRF, que iremos estudar mais na frente, no que se refere a despesa de pessoal. Quando alcança esse limite, algumas situações irão acontecer, entendeu? Como, por exemplo, limitação de despesas com pessoal, com cargos comissionados, isso pode até implicar em demissão de servidores efetivos, tá bom? Isso aí seria o último caso para você conter despesas com pessoal. Então, renúncias, obediência a limites e condições no que se refere a despesas com pessoal, seguridade social e outras. Vamos aqui também observar que existe também o quê? Obediência a limites e condições no que se refere a endividamento. Endividamento, pessoal, quando se fala em endividamento aqui na LRF, eu estou me referindo aqui a dívida consolidada ou fundada, que é aquela dívida superior a 12 meses, tá bom, pessoal? São contratos para pagamentos superiores a 12 meses, tá? E essa dívida consolidada também é conhecida como nome de dívida o quê? Fundada, tá? Porque nós temos também uma outra dívida, que é a dívida que é paga no exercício corrente, que é a dívida flutuante. Então, nós temos aqui, a LRF tem que prever, entendeu, pessoal? Tem que prever essa obediência ao limite de endividamento da dívida consolidada e da dívida mobiliária. Vamos ver o que é dívida mobiliária. Dívida mobiliária, pessoal, refere-se a títulos públicos das empresas públicas, tá bom? Então isso aí são títulos colocados nas bolsas de valores, tá? Então esses títulos referem-se aqui a dívida mobiliária. Também a LRF tem que prever o quê? A obediência a limites e condições no que se refere a operação de crédito. Então, por exemplo, um ente público não poderá simplesmente solicitar um empréstimo do FMI sem que obedeça a limites estipulados pelo Senado Federal. Então, nós temos que essa obediência a limites com operações de créditos, tá? Limites com aro. Vamos dizer o que é aro. Então, a LRF vai tratar disso aqui muito bem, que é antecipação de receitas orçamentárias. Quando isso ocorre, a partir de que mês, tem que ser pago a partir de que mês, até que mês. Então, o aro é o quê? Antecipação de receita orçamentária. É um tipo de operação de crédito bem específica, tá bom, pessoal? Voltado para
cobrir déficit de caixa provisório e que poderá ser contratado a partir do dia 10 de janeiro do exercício corrente e tem que ser pago até o dia 10 de dezembro do mesmo exercício corrente. Então, aro, antecipação de receita orçamentária, tem que ser o quê, pessoal? Limitado pela LRF. Então, concessão de garantias. O que é garantia? Uma entidade, um ente governamental ou município, ele quer efetuar, ele quer operar, ele quer a aquisição de um empréstimo. Então, ele geralmente o Estado ou a União poderá garantir esse empréstimo. Então, essa concessão de garantia em empréstimos, em operação de crédito, ela também é limitada pela LRF. Então, nós temos também resta a pagar. O que é resta a pagar? Acontece que você, no exercício da execução orçamentária atual, algumas despesas, elas foram liquidadas ou não, mas elas já foram empenhadas. Então, se não houve a liquidação, é impossível que aconteça o pagamento. Então, para que haja o pagamento de uma despesa, tem que haver, primeiramente, a liquidação, ou seja, o prestador de serviço terá que prestar o serviço ou fornecer o material ou equipamento que o ente público comprou. Então, se o contratante prestar o serviço ou entregar o produto, o que acontece? Aconteceu aí um estágio chamado liquidação da despesa. Feita a liquidação, até 31 de dezembro, tem que acontecer o pagamento, entendeu? Caso não aconteça o pagamento, porque não deu tempo, isso aí será o quê? Inscrito em resto a pagar. E poderá acontecer também de apenas a despesa foi empenhada, ainda não foi liquidada porque o contrato ainda encontra-se vigente. Então, pessoal, nesse caso também irá haver o quê? Inscrição em restos a pagar. A nossa LRF, ela vai impor limite nesses restos a pagar. Então, fique atento aí, se liga que nós iremos tratar desses assuntos aí ao longo do nosso curso. Então, pessoal, artigo, parágrafo 1º, bem extenso, né? Onde eu falei dessa questão de obediência a limites e condições, de renúncia de receita, despesas com pessoal, seguridade social, endividamento, que é a dívida consolidada imobiliária, operação de crédito, aro, garantia e restos a pagar. Tudo isso aqui tratado no primeiro parágrafo do nosso artigo 1º da nossa LRF. A quem obriga a LRF, pessoal? Obriga a quem? Então, a quem obriga a LRF? Então, nós temos aqui que a LRF, ela obriga a União, Estados, DF e municípios. No que se refere à União, Estados e municípios, nós temos a nossa administração direta, que são os poderes executivo, legislativo, judiciário, tá bom? E não é um poder, o que nós chamamos de Ministério Público. Algumas pessoas falam, né, na doutrina que o MPU, que é o MP, vai ser MPU, MPE, de acordo com o Estado é União, que seria o quarto poder. Então, não iremos entrar nesse assunto aqui, eu só quero que você saiba o seguinte, que a LRF, ela obriga a administração direta, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário, e o MP. Observe o seguinte, que quando eu falo em administração, em poder legislativo, eu tenho aqui o órgão de controle externo, que é os tribunais de contas. Aí nós temos aqui, inclui os tribunais de contas. Então, quando eu falo em orçamento do legislativo, aí eu tenho que uma separação para os tribunais de contas, tá? O judiciário e o MP não estão presentes nos municípios, tá bom, pessoal? Então, nos municípios não tem nem judiciário, nem Ministério Público. E observe aqui, que no que se refere a tribunais de contas, eu tenho 34 tribunais de contas. Um tribunal de contas em cada estado, eu tenho um tribunal de contas da União, nós temos 4 estados, que é o Pabacego, Pará, Bahia, Pabacego, né, Ceará e Goiás. Esses 4 estados, Pará, Bahia, Ceará e Goiás, possuem o que nós chamamos de tribunais
de conta dos municípios, ou seja, esses tribunais aí, eles tratam do quê? Das contas dos municípios desses estados. E ainda tem o Rio de Janeiro e São Paulo, que possuem o Tribunal de Conta do Município. Então, existe o que, pessoal? Tribunal de Conta do Município, no singular, que é Rio de Janeiro e São Paulo, e o Tribunal de Conta dos Municípios, que estão presentes em 4 estados. Quais são eles? Babacego, Pará, Bahia, Ceará e Goiás. Aí, por quê? Porque existe, pessoal, uma vedação lá no artigo 31, parágrafo 4º da Constituição, que fala que é vedada a criação de órgãos de contas municipais e tribunal de contas municipais. Então, não pode mais ser criado tribunal de contas dos municípios e nem tribunal de contas do município, conforme está vedado no artigo 31, parágrafo 4º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, tá? Então, pessoal, aí nós temos aqui que o ALRF obriga os poderes no que se refere à administração direta e também obriga os fundos e também obriga a administração indireta. Na administração indireta, há que se frisar o seguinte: autarquias, fundações públicas de direito público ou de direito privado, tanto faz, e estatais dependentes. Pessoal, as estatais são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Porém, somente aquelas que recebem, que são mantidas pelo poder público, entendeu? Que dependem de verba orçamentária para despesa de pessoal, custeio em geral e despesa de capital, somente essas aí é que estão afetadas pela LRF, que estão obrigadas pela LRF, tá bom? Então, essa aqui foi a nossa primeira aula, tá? Espero que você tenha compreendido a mensagem e te aguardo aí no nosso próximo encontro. Muito obrigado!